de Deus. E nós vamos começar nesta noite da mesma maneira como temos começado em nossos últimos encontros. Embora hoje a minha intenção seja tratar especificamente sobre a couraça da justiça, eu quero ler do versículo 10 ao versículo 17. E gostaria que, se fosse possível, pela misericórdia e graça do Senhor Jesus, nós pudéssemos memorizar o texto. Gostaria muito que nós conseguíssemos chegar ao final da exposição sobre a armadura de Deus, bem familiarizados com esta passagem. Conforme lhes disse, esta passagem situa-se dentro da conclusão que o apóstolo Paulo faz da sua carta aos Efésios. E nesta conclusão, ele está trabalhando o ensinamento de como os crentes nascidos de novo precisam lidar com o diabo. Como eles precisam enfrentar aquilo que popularmente se chama batalha espiritual. Dentro do que nós temos estudado até o presente momento, entendemos claramente pela exposição do texto que trata-se da luta contra o pecado. Na verdade, o diabo não faz nada a partir do nada. Essa prerrogativa pertence apenas a Deus, o Criador, que cria a partir do nada. Mas é verdade que o diabo consegue fazer muito a partir de pouco. Basta apenas um deslize, basta apenas um pecado que na nossa classificação poderia ser considerado como pequeno e já é o suficiente para ele produzir um enorme prejuízo para todos nós. Na verdade, a luta contra o pecado não tem a ver apenas com não dar lugar ao diabo. Começa primeiro e fundamentalmente com o fato de que os nossos pecados ofendem ao Senhor Jesus Cristo, que na cruz morreu por amor de nós, a fim de nos libertar do poder do pecado, da morte e do diabo, e nos constituir como filhos e filhas do Deus vivo. Esta deve ser a nossa primeira motivação na luta contra o pecado. Não ofender o Senhor Jesus. Não entristecer e nem apagar o Espírito Santo com o qual nós fomos selados para o dia da redenção. Como consequência disso, entender que Deus o Pai nos equipou e nos responsabilizou a lutarmos contra as investidas de Satanás, que tem como alvo sempre nos conduzir ao pecado. A intenção de Satanás é sempre nos conduzir ao pecado. Ele precisa dos nossos pecados. Ele depende dos nossos pecados. Tudo o que é edificado no império das trevas só pode ser edificado por meio dos nossos pecados. Então, se para nós pecar trata-se de ofender a Jesus e entristecer o Espírito Santo e dar lugar ao diabo, para o diabo, os nossos pecados é o que permite que ele continue a sua obra sobre a terra, em especial sobre a família de Deus, sobre os filhos de Deus, aqueles a quem Deus constituiu como suas testemunhas na terra. Por isso, nessa sessão, nós precisamos estar bem atentos que no assunto que diz respeito à batalha espiritual, o apóstolo Paulo tem em mente a nossa capacitação para não cair em tentação, para não entrar em tentação, para não pecar. Vamos começar a nossa leitura a partir do verso 10 e vamos ler até o verso 17, apesar do entendimento se estender até o verso 20. Nós vamos parar no final do verso 17. Diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, por conta disso, peguem toda a armadura de Deus, tomem com a mão e tragam sobre vocês, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça,
tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui, meus queridos. Nós já observamos o primeiro elemento que compõe esta armadura no verso 14, apresentado pelo apóstolo Paulo como o cinto ou o cinturão da verdade. E hoje nós iremos estudar e examinar a couraça da justiça. Quero começar definindo o que é a couraça e depois trabalhando o que é a justiça. A couraça era um elemento, um utensílio dessa armadura que o apóstolo Paulo cita aqui, a qual era identificada num soldado romano. A função deste elemento, deste utensílio, era a proteção do tórax. Normalmente ela começava bem abaixo do pescoço e se estendia até para baixo do umbigo. A ideia é que este elemento, este utensílio, protegesse os órgãos vitais do soldado em batalha. Mas o apóstolo Paulo cita que esta couraça para o crente é a couraça da justiça. O que isto significa? Meus queridos, não tenham dúvida de que o que Paulo tem em mente aqui é a justiça do Senhor Jesus Cristo imputada, creditada, transferida para o crente. Esta é a definição do que significa a couraça da justiça. A justiça de Cristo transferida e imputada para o crente. Assim como a couraça protegia principalmente o coração de um soldado em batalha, a justiça do Senhor Jesus Cristo visa a proteção do coração do crente. Mas gostaria de chamar a sua atenção que não é a justiça no conceito em que nós estamos acostumados, aquele que nos apresenta como o homem pode se tornar justo diante de Deus. Não é isto que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele cita a justiça de Cristo. Essa questão diz respeito ao primeiro estágio da nossa salvação. Como um homem pecador pode se tornar justo diante de um Deus santo. O que Paulo tem em mente aqui não é ensinar para crentes nascidos de novo como eles seriam, como eles se tornariam justificados diante de Deus. O que Paulo tem em mente aqui é equipar os crentes a entender como usar a justiça de Cristo para silenciar todas as acusações do diabo em relação aos pecados deles. O diabo é alguém que nos tenta na terra para nos induzir ao pecado, a fim de nos acusar diante de Deus. Só que a acusação não fica apenas diante do trono do Pai. Todo aquele que é nascido de novo sabe muito bem que o diabo nos acusa muitas e muitas vezes, bem no pé do nosso ouvido, dizendo assim: você vai orar por outra pessoa que está enferma? Você está doente? Não deveria primeiro orar por você? Você vai visitar alguém? Vai pregar para alguém? Veja como está a sua vida, veja como está a sua família. Não deveria você primeiro ajustar tudo e depois que tudo estivesse pronto, então você se dispor a servir? Meus queridos, se nós esperássemos um nível de perfeição moral e uma vida completamente inerrante, nenhum de nós, a começar por mim, poderíamos fazer qualquer coisa no reino de Deus em serviço a Jesus e uns aos outros. É uma mentira que o diabo lança no nosso rosto para nos desestimular a servir a Jesus. Não existe nas Escrituras nenhuma passagem que diz que você só poderia pregar para o filho de alguém depois que os seus filhos estivessem salvos. Não existe nenhuma passagem no Novo Testamento que diz que você só estaria apto para servir no reino de Deus depois que fosse perfeito. Isto é um equívoco grave, visto que a perfeição do crente, ela só se dá no momento em que o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja. É no arrebatamento da igreja que, de fato, o pecado que habita no corpo do crente será extirpado para sempre. É só naquele momento da reunião com Cristo que ele estará perfeito, inerrante e nunca mais sujeito a pecar novamente. Até lá, o pecado habita no seu corpo, o crente é limitado, ele carrega dentro de si um enorme potencial para as coisas justas e santas, assim como para as coisas ímpias e malignas.
O fato do crente ser alguém que corresponde a uma nova criatura não significa que não há dentro dele mais nenhuma possibilidade dele praticar o pecado. Eu creio que quanto a isso não há necessidade nenhuma de argumentar. Quando nós olhamos para o Novo Testamento e observamos as cartas que os apóstolos escrevem, a ênfase dada estava no fato de não usem a liberdade que vocês receberam para dar ocasião de novo ao pecado. Ora, se eu sou advertido e encorajado a não usar a minha liberdade para pecar novamente, é porque eu estou sujeito a pecar. Quando nós olhamos para a vida do povo de Deus, nós conseguimos encontrar virtudes e máculas, rugas, defeitos, corrupções, injustiças e muitas vezes pecados que não são comuns de serem vistos e encontrados nem na vida dos ímpios. Portanto, o que Paulo tem em mente quando ele trata acerca da couraça da justiça é ensinar o crente a se apropriar da justiça perfeita de Cristo, que é imputada sobre ele mediante a fé por meio da graça de Deus, a fim de que ele aprenda a fazer duas coisas. Primeiro, silenciar as acusações do diabo contra ele. Isto não diante de Deus, mas nele mesmo, todas as vezes que o diabo sopra em seu ouvido, todas as vezes que o diabo traz em sua mente, você não é apto para servir. E um segundo ponto, que necessariamente não tem muito a ver com este, mas como se trata de uma enfermidade que é tratada com o mesmo remédio, eu também quero apresentar nessa noite. O momento em que o nosso próprio coração nos acusa. Popularmente isso é chamado de consciência pesada. Eu estou com a minha consciência pesada. Eu me sinto culpado. Às vezes, o nosso coração está testificando contra nós acerca de nossos pecados que nunca foram confessados e abandonados. Mas às vezes o nosso coração, ele é capaz de nos acusar, até mesmo de pecados dos quais nós já nos arrependemos, confessamos e estamos perdoados. Então, a couraça da justiça, vou trabalhá-la nessa noite com essa perspectiva. Uma provisão que Deus nos deu para lidar com as acusações que o diabo traz contra nós e contra as acusações que se levantam do nosso próprio coração. E antes de entrar especificamente nestes dois campos, eu quero apresentar a vocês 4 textos que falam um pouquinho sobre o nosso coração. Por favor, abra comigo Provérbios capítulo 4, verso 23. Livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23. Depois do livro de Salmos, encontra-se aí o livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23. Aqui tem uma orientação importantíssima que não pode ser negligenciada. Diz assim o texto: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A expressão guardar aqui, meus queridos, tem a ver com observar, vigiar, preservar, manter. Ora, se há uma orientação para guardar, tudo aquilo que deve ser guardado é porque pode ser roubado ou ser danificado. Se a ordem é para guardar, é porque, meus queridos, é algo que deve ser muito bem vigiado. E na sequência do verso, nos diz: guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Talvez em alguma versão esteja, porque do coração depende a própria vida. O que isso significa em termos práticos? Significa que suas escolhas, as minhas escolhas, as nossas decisões começam primeiro e fundamentalmente no coração. Antes de fazer qualquer escolha que você possa julgar, isso é um gosto, isso é só uma vontade boba. Não, meu querido. Antes de escolher ou decidir por algo, isso já se levantou, já surgiu, já procedeu do coração. É por isso que nós devemos tomar bastante cuidado e vigiar. Porque de fato, meus queridos, depois que a escolha é feita e o ato é consumado, nós teremos que lidar com as consequências. Olhe comigo, por favor, Jeremias 17, verso 9. Nós encontraremos nessa passagem do profeta Jeremias uma advertência do que é o nosso coração e de como nós precisamos tomar cuidado com ele. É uma passagem muito famosa, talvez você já saiba até de cor. Enganoso é o coração,
mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Quem poderá conhecê-lo? Olhe, por favor, a expressão enganoso. Eu não sei como está na sua versão, mas a ideia de enganoso aqui é traiçoeiro. Traiçoeiro, enganoso é o coração. E observe que ele não está mencionando o coração do seu próximo. Ele não está mencionando o coração do seu irmão. Ele está mencionando o coração de cada um de nós. Quando você se deparar com escrituras que dizem que em nós não há nada de bom, saiba com certeza que quem fez estas declarações conhecia bem o próprio coração. Enganoso, traiçoeiro é o coração, mais do que todas as outras coisas, e desesperadamente corrupto, doente, frágil, fraco, perverso e maligno. Quem pode conhecê-lo? Estas características que dizem respeito ao nosso coração trazem um agravante terrível para mim e para você. Nenhum de nós é capaz de conhecer a si mesmo. Nenhum de nós é capaz de olhar para dentro de si e ter uma ideia real acerca do que é o seu próprio coração. E se você talvez suspeita que isto seja um texto isolado do Antigo Testamento, que não tenha nada no Novo Testamento que trate sobre isso, veja comigo Marcos 7, o que o Senhor Jesus tem a dizer do coração do homem. Aqui em Jeremias 17:9 nós estamos vendo engano e corrupção provenientes do próprio coração. Agora vamos a Marcos 7. Segundo livro do Novo Testamento, Marcos, capítulo 7. Há mais descrições acerca do nosso coração. Olhe comigo a partir do verso 20, são as palavras do Senhor Jesus. E dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a loucura. Todos estes males vêm de dentro do coração e contaminam a pessoa. Ou talvez na sua versão esteja o homem. Observe como a questão é mais profunda. O crente não luta apenas com o mundo, o sistema organizado por Satanás e o próprio diabo. A luta do crente começa contra ele mesmo, contra o seu próprio coração que insiste em todo o tempo em enganá-lo, com percepções, sentimentos e vontades que podem ser classificados no Novo Testamento como impulsos que levarão às obras da carne. Estas palavras que o Senhor Jesus diz, prova claramente que o problema do homem está dentro e não fora. O que se manifesta fora é apenas o fruto de uma árvore gigantesca, cujas raízes estão ancoradas no coração. Observe que aqui nós poderíamos resumir que o Senhor Jesus está definindo que a maldade procede de dentro do coração do homem. No texto de Jeremias, engano e corrupção. No texto de Marcos 7, a maldade. E agora nós veremos um último texto, antes de vermos a relação que isso tem diretamente com o diabo. Primeira carta do apóstolo João, lá no finalzinho da sua Bíblia, capítulo 3, verso 20. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, verso 20. Primeira carta do apóstolo João, não o evangelho, a primeira carta, lá no finalzinho da sua Bíblia. Capítulo 3, verso 20. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O único que conhece a verdade do nosso coração é Deus. Se você depois quiser conferir, está lá em Jeremias 19, verso 10. O único que conhece o que é o nosso coração é o próprio Deus. O único que conhece o que é verdade, o que é engano e o que é mentira dentro de nós mesmos é o próprio Deus. Mas talvez você esteja se perguntando neste ponto é que chegamos. Espera aí, só se
vamos precisar cavar um pouquinho mais. Vocês devem se lembrar daquele episódio em que o Senhor Jesus vai repreender o que saiu pela boca do apóstolo Pedro quando o Senhor Jesus começa a anunciar que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofrer, morrer, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Pedro então o chama de lado e começa a repreendê-lo, dizendo: Senhor, Senhor, que de maneira nenhuma isso te aconteça, tem compaixão de ti, e uma série de outras coisas mais. Jesus vira para Pedro e diz: arreda-te de mim, Satanás, que não cogitas das coisas de Deus, mas das dos homens. A expressão cogitar é pensar. Agora pense alguns instantes comigo e devagar. Satanás não é Deus. Satanás não é homem. É um anjo caído. A pergunta é: o que um anjo caído faz pensando nas coisas que são dos homens? Pensando nas coisas que interessam aos homens? Pensando nas coisas que os corações dos homens desejam? A resposta a essa pergunta é óbvia. Ele usa o que o homem quer para enganá-lo, seduzi-lo e conduzi-lo a uma prisão da qual o homem não sabe como sair. Se ele não for tirado de lá, ele jamais sairá de lá. Toda a ideia de buscar conhecimento profundo do que é do homem é para oferecer ao homem um falso senso de liberdade. O pecado e o diabo apresenta para o homem uma liberdade que não passa de mentira e de engano. Não é liberdade viver para se fazer o que quer. E isto não é uma exclusividade do Evangelho. Na Grécia, os filósofos já haviam descoberto que o homem que vive para satisfazer a sua própria vontade não é livre, é escravo. Quando o Senhor Jesus apresenta no Evangelho que aquele que peca é escravo do pecado, a ideia é exatamente esta. O homem que decide pelo pecado, quando consuma o seu ato, é escravo do pecado porque foi enganado pelo diabo de que o pecado lhe daria uma sensação maior de prazer, de satisfação, de preenchimento, de sentido para a vida. Só que assim como nos foi explicado acerca da tentação, é apenas uma isca no anzol. Depois que o peixe morde, é arrastado para fora e está nas mãos do pescador. Por isso que o diabo investe tanto na tentação. Por isso que ele tem tanto interesse em que eu e você passemos a considerar a proposta que ele nos faz melhor do que as verdades do Evangelho que nos promete: liberdade, vida eterna, vida plena, paz, alegria, satisfação, sentido e propósito para a vida. Na verdade, ele transmite para as pessoas a ideia de que evangelho é uma prisão. Não, religião é uma prisão. Relacionamento com Jesus não é prisão. Eu nunca conheci alguém que tivesse conhecido Jesus de verdade, que tivesse se arrependido de o ter conhecido. Ainda que na relação com Jesus envolva muitas dores e aflições, juízos disciplinares, perseguições e tribulações neste mundo, não existe absolutamente nada que se compare com a vida de Jesus dentro de uma pessoa. Não existe nada que se compare a sair da morte e vir para a vida. Não existe nada que se compare a deixar as trevas e vir para a luz. Não existe nada que se compare a uma vida de tristeza, decepção e frustração para uma vida de satisfação que depende única e exclusivamente de Jesus. Só depende dele. Não depende das pessoas à nossa volta, não depende da condição financeira, não depende da condição política, não depende de absolutamente nada que aconteça à sua volta, nem muito menos dentro da sua casa. Se Cristo está dentro de alguém, este alguém não é apenas uma nova criatura, este alguém começa a desfrutar daquilo que está reservado para a eternidade. Esta pessoa começa a descobrir que o céu não é ficção. Essa pessoa começa a descobrir, não por informação, não por testemunho alheio, mas por experiência concreta e palpável com Cristo ressurreto. Ela sabe que Jesus é real. Era por isso que no primeiro, no segundo e no terceiro século, os crentes não tinham dificuldade de morrer por Jesus, porque eles preferiam morrer por Cristo do que negar que a experiência deles com o Cristo ressurreto não passou de uma ilusão. Aqueles que não conheciam essa experiência, classificavam essa experiência como uma espécie de ilusão para amenizar as misérias desta vida. Mas se alguém está iludido, será que esta pessoa seria capaz de morrer para sustentar essa ilusão?
A morte das primeiras testemunhas de Jesus é uma prova cabal e real para o mundo de que Cristo é real, ressuscitou, está vivo e não vive apenas à direita do Pai, vive dentro daqueles que o conhecem. Todo aquele que nasceu de novo pode claramente testificar que as coisas que eu estou dizendo não passam da verdade do Evangelho. Não é loucura. O Evangelho, como está descrito aqui, visa nos levar ao encontro com Jesus. E este mesmo Cristo ressurreto que vive entre nós e que vive dentro de nós, nos capacita para lidar com o diabo. Nos capacita para entendermos que pecados que foram perdoados, eles não existem mais. Aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro já não estão mais em débito, em dívida, e não podem de maneira nenhuma caminharem debaixo de forte acusação por conta de pecados que praticaram no passado e que já foi perdoado pela graça de Jesus. Uma outra declaração que talvez vai esclarecer isto para vocês de uma forma ainda mais objetiva, encontra-se lá no livro do Apocalipse, capítulo 12. Olha comigo, por favor. Você que está aí na primeira carta de João, é só virar mais algumas páginas, é o último livro do Novo Testamento. Olhe comigo Apocalipse capítulo 12. Vamos observar algumas coisas que dizem respeito tanto ao caráter de Satanás, quanto à postura que nós devemos ter. Aqui vai ser descrito não a acusação que eu lhes disse no pé do ouvido. Aqui vai ser descrito uma cena do tribunal celestial, onde o diabo se apresenta diante de Deus para nos acusar. Nós vamos entender bem alguns termos aqui. Olhe por favor comigo Apocalipse 12. Nós vamos começar a nossa leitura aqui, do verso 9 ao verso 11. Eu não vou abordar todos os pontos aqui, vou apenas pinçar alguns pontos. Apocalipse 12, do verso 9 ao 11, diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma forte voz no céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Preste atenção. Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa diante de Deus de dia e de noite. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Como disse, eu vou tocar em apenas poucos pontos aqui do texto. Quero começar pelo significado de 3 palavras aqui. Primeiro, a expressão diabo, que está aí no verso 9. Diabo, meus queridos, vem de um termo grego que é um adjetivo. E o seu significado é dado à calúnia, difamador. Alguém que acusa com falsidade e que faz comentários maliciosos. Quando o diabo se apresenta diante de Deus para acusar os filhos de Deus por conta dos pecados que eles cometeram, ele não apresenta o fato de que ele os induziu a pecar. Ele aumenta a gravidade do pecado. E o que ele quer com essa acusação? Bem, ele conhece muito bem a lei de Deus. A lei do Senhor, que corresponde ao seu próprio caráter, é imutável. O pecado é a transgressão, a quebra desta lei. E esta lei descreve o que Deus fará com o transgressor da lei. Então, a acusação é o momento em que ele chega diante de Deus, apresentando os nossos pecados e reivindicando que nós sejamos tratados por Deus como a lei determina. Ele está pedindo por punição. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: faça com eles o que você fez comigo. À primeira vista parece justo, não é? Mas por que não é justo? Porque o pecado de Satanás não foi induzido por ninguém. Não veio como uma forma de tentação de fora para dentro. Nasceu no próprio coração dele como uma tentativa de usurpar, roubar, tomar para si aquilo que pertence ao Deus vivo. Por isso, ele foi julgado, condenado, sentenciado, e para ele não há misericórdia, perdão e nem chance de salvação. Sabendo disto, o que ele faz? Perambula sobre a terra
para que pessoas não sejam salvas e recebam com ele o mesmo fim que está reservado para ele. Mateus capítulo 25, verso 41, quando o Senhor Jesus pronuncia a sentença sobre os ímpios, diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. O lago de fogo e enxofre, descrito em Apocalipse capítulo 20, é o ambiente criado por Deus para que o diabo receba neste ambiente tudo o que corresponde às suas obras injustas e malignas. Já sabendo disto, ele quer arrastar consigo o máximo possível de pessoas para que elas experimentem da mesma condenação que está sobre ele. Então, quando ele apresenta os nossos pecados diante de Deus, sabendo que ele não pode mudar o estado da nossa salvação, ele quer que Deus traga inúmeros julgamentos, chegando ao ponto de encurtar os nossos dias. E antes de encurtar os nossos dias, fazendo a nossa vida se tornar o mais miserável possível, para que ele possa usar as misérias da vida de um crente como uma propaganda contrária à salvação que é pregada pelo próprio crente por meio do evangelho. O diabo chega no ouvido do ímpio e diz assim para ele: veja bem, aquele fulano ali é crente. Você quer a vida que ele tem? Você quer passar pelo que ele passa? Ele sopra coisas deste tipo no ouvido do ímpio, para tentar de todas as formas possíveis convencer o ímpio que este negócio de evangelho, de reconciliação com Deus, de união com o Senhor Jesus Cristo, é papo furado. É como os romanos diziam no primeiro século: sentimentalismo acéfalo, para de fato amenizar as misérias da vida. Esse povo é tão miserável, ele sofre tanto, que eles precisam procurar alguma ilusão para consolar o coração e encontrar algum motivo para viver na terra. Só que nenhum crente, nascido de novo, em quem o Espírito de Deus habita, em quem a vida de Deus flui, sustentaria uma ideia absurda desta. Esta ideia é contrária à experiência com Cristo morto e ressurreto. É contrária à experiência do Espírito de Deus, que habitando no meu espírito, testifica para mim mesmo: és filho. Portanto, meus queridos, o diabo lança a mão da fragilidade, da corrupção, dos enganos do nosso coração, da nossa própria maldade e das acusações que se levantam dentro de nós mesmos, para simplesmente nos levar a misérias e misérias profundas. Como se isso não bastasse, ele ainda vai lá diante de Deus e nos acusa, reivindicando os juízos de Deus sobre mim e sobre você. Já deu para perceber que não é brincadeira lidar com ele. Que ele não é um ser mitológico que fica disputando com anjos. Aquela figurinha ridícula de um lado um anjo te convence de coisas boas e do outro um demônio te convence de coisas ruins. Isso não existe. É batalha real. É batalha pela sua vida, é batalha pela sua alma, e o que está em destino aí, em jogo, é o meu e o seu destino eternos. O que nós fazemos aqui, meus queridos, tem implicação eterna. Ou nós estaremos eternamente com o Pai, na casa do Pai, na bem-aventurança eterna, na glória eterna, ou nós estaremos eternamente no lago de fogo e de enxofre. Não tem meio termo. Onde nós estaremos se define nesta vida que, segundo as Escrituras, é semelhante a um vapor de uma panela, é semelhante ao orvalho do céu. Quanto tempo dura o vapor de uma panela? Quanto tempo dura o orvalho do céu? Assim é a nossa passagem. O problema é que é nesta breve passagem que se define o nosso estado eterno. Se nós acertarmos na escolha e sustentarmos isso até o fim pela graça de Deus, ganhamos tudo. Se errarmos na escolha, perdemos tudo e não dá para recomeçar. Hebreus 9, 27 é enfático. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A partir do momento que os meus e os seus olhos se fecharem, não se muda mais nada. A partir do momento que nós morremos, ou a partir do momento que Cristo voltar, é só uma questão de continuidade. Se eu estou com Cristo aqui, estarei com Ele lá. Se não estou com Cristo aqui, não estarei com Ele lá. É simples. E quem não estiver com Cristo estará onde? Com o diabo, no lago de fogo e de enxofre. É isso que a verdade das Escrituras sustentam o tempo inteiro. Eu escrevi uma pergunta para a gente pensar um pouquinho.
Eu tive cuidado de escrever enquanto meditava hoje à tarde, para não correr o risco de esquecer. Nós estamos lidando diretamente com o diabo. Se o diabo enganou uma terça parte dos anjos em seu estado de perfeição, o que ele não é capaz de fazer ao coração humano, que naturalmente é cheio de engano, corrupção, maldade e autoacusação. Há um equívoco de se assumir um dos dois lados no que diz respeito ao diabo. Primeiro é subestimar. Não é bem assim. Este ser é um ser que não tem poder nenhum. Este ser talvez seja parte de uma invenção humana, ou talvez de algum religioso que quer controlar a vida das pessoas por meio do medo. O outro extremo seria dar credibilidade e poder acima do que o diabo tem. Nós não devemos subestimar e nem devemos superestimar a capacidade do diabo. Se ele foi capaz, meus queridos, de enganar anjos no seu estado perfeito, que viviam na presença de Deus, que contemplavam o rosto de Deus, você acha que ele não é capaz de nos enganar? E isso estou dizendo, não é para nos amedrontar, é para mostrar o quanto nós somos dependentes de Jesus. E a propósito disso, o diabo já obteve bastante êxito nestes últimos anos contra os crentes. Encheu a igreja de doutrinas que não correspondem ao Evangelho de Jesus. Os crentes começaram a se sentir assim, um pouco inferiores aos sábios desta era, e começaram a tomar para si conselhos de ímpios para aplicar em suas vidas, a fim de enfrentarem e lidarem com seus problemas. Qual foi o resultado de tudo isso? Confusão total. Remédio do inferno não cura a ferida do coração de crente. Mentira, engano, sofisma não conduz crentes à verdadeira liberdade que é em Cristo Jesus. Tudo que o diabo tem como propósito para o crente é conduzi-lo o tempo inteiro ao engano e à mentira. Encher o coração dele de incredulidade, para que quando ele ouça a pregação do Evangelho, ou para que quando ele leia este livro que do início ao fim é a verdade de Deus, ele chegue à seguinte conclusão: já tentei, mas isso não funciona. Isso pode até ser verdade para o fulano, para o beltrano e para o ciclano, mas isso não é verdade para mim. Meus queridos, cada palavra do Evangelho e da totalidade da palavra de Deus é destinada para quem crer, para quem considerá-las como verdade que devem ser apropriadas, tomadas, trazidas para si. Não é à toa que está escrito por pelo menos 4 vezes nas Escrituras: o justo viverá da fé, pela fé, da fé de Jesus e pela fé em Jesus. A nossa relação com tudo que está neste livro não é por vista, é por fé. E é por fé que estas coisas se tornam concretas e reais na vida de todo aquele que nelas crê. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, é real e é recompensador daqueles que o buscam. O que nos impede de desfrutar das realidades mais elevadas que este livro nos mostra é a incredulidade. A incredulidade mas é muito utilizada pelo diabo. A incredulidade é, em última instância, chamar Deus de mentiroso. Quando eu chamo Deus de mentiroso pela incredulidade, em quem eu estou crendo de verdade? Quem crê na mentira nunca será liberto. Quem crê na mentira será escravo. Mas quem crê na verdade que é Cristo, na verdade que é o seu ensino, na verdade que está contida no Evangelho, é liberto, santificado, transformado em instrumento para a prática de toda boa obra e experimenta o céu na terra. Não significa que céu na terra é quando as coisas do lado de fora vão de vento em popa. Experimentar o céu na terra é já desfrutar daquilo que é o reino de Deus. O reino de Deus não consiste de comida e nem de bebida, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
A justiça de Cristo imputada sobre nós, que nos dá a paz que excede todo o entendimento, que guarda o que a gente pensa e o que a gente sente. E a alegria do Senhor, que, como está escrito nas Escrituras, é a nossa força. Paz e alegria são consequências imediatas da justiça de Cristo sobre nós. Nos foram dadas não para ser uma coisa inalcançável, mas para ser uma realidade experimentada todos os dias. Portanto, meus queridos, nós agora vamos começar a meditar sobre a importância de guardar o nosso coração. De 2 pontos que eu quero começar a trabalhar: das acusações de Satanás e das acusações que sobem do nosso próprio coração. Vou mostrar para vocês como que a questão da justificação pela graça por meio da fé é muito mais profunda do que você possa imaginar. E não nos acompanha apenas num momento, mas nos acompanha por toda a nossa jornada. Olhe comigo, por favor, Romanos capítulo 8, e vamos observar o que o apóstolo Paulo disse. Meus queridos, só um minutinho que eu esqueci de cumprir um prometido. Eu falei que eu iria analisar 3 termos e olhei só o diabo. Rapidamente eu vou dizer para vocês: Satanás. O que é Satanás? Satanás é adversário, opositor, aquele que incita a apostasia de Deus por meio da prática continuada do pecado. Aquele que engana os homens pela sua própria astúcia. E por fim, o último termo que eu queria ver com vocês é o termo sedutor. O que desencaminha da verdade, conduz ao erro e engana. Agora, por favor, olhe comigo Romanos 8. Carta de Paulo aos Romanos 8, e nós vamos ver uma provisão que o apóstolo Paulo destaca para lidarmos contra as acusações de Satanás. Romanos 8. Depois, se você quiser ver outros textos que tratam deste tribunal, basta você ver aí na sua casa Zacarias 3, do verso 1 ao 10, e Jó, os 2 primeiros capítulos. Você verá como as coisas funcionam nesse tribunal celestial. Agora nós vamos observar as provisões que nos são dadas mediante a doutrina da justificação pela graça por meio da fé para lidarmos com as acusações do diabo. Romanos 8, versos 33 e 34. Diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Observe, aí no verso 33, este termo justifica. O que ele significa? Significa isso tudo aqui: tornar uma pessoa justa, com justiça perfeita. Uma justiça que essa pessoa não poderia alcançar por meio das suas obras. Uma justiça que é dada a ela de graça, pela graça de Deus. Uma justiça que é imputada, que é transferida para ela. A ideia aqui não é só de tornar alguém justo, mas mostrar, exibir, evidenciar alguém como justo, declarar alguém justo, reto, tal como deve ser. Isto ocorre no primeiro estágio da salvação, imediatamente após a conversão. No momento em que uma pessoa deposita a sua confiança em Cristo Jesus, aquilo que foi realizado na cruz do Calvário é aplicado em toda a sua eficácia sobre o indivíduo. Na cruz, o Senhor Jesus levou os nossos pecados. E depois que Ele ressuscitou dos mortos, se levantou para nos tornar justos tal como Ele é. Quando alguém se converte, quando alguém crê em Jesus, a realidade da morte e da ressurreição de Cristo é aplicada imediatamente sobre o indivíduo. Seus pecados são perdoados e a justiça perfeita do Senhor Jesus é colocada sobre ele. Quando isto acontece, o indivíduo tem condições de não aceitar e de não admitir mais nenhum tipo de acusação da parte do diabo. Porque quem é o diabo para cobrar de mim uma dívida que Jesus já pagou? Quem é o diabo para lançar no meu rosto algo que Deus já perdoou?
Quem é o diabo para poder me aprisionar a um pecado que já não existe mais? Como vimos em Apocalipse 12, 11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Uma vez que o sangue de Jesus está sobre mim, meus queridos, todo o pecado que eu cometi, do qual me arrependi e confessei em sinceridade de coração, já não existe mais. Recebeu um fim, acabou. Mas infelizmente, é perfeitamente possível que um crente nascido de novo ainda carregue no seu coração culpa de pecados que Deus já perdoou. E isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Há pessoas que viveram experiências de pecado muito profundas no passado. E até hoje carregam marcas de culpa. Sendo que na cruz do Calvário foi feita uma obra completa, plena, para libertá-la, tanto do pecado, quanto da culpa do pecado. Observe comigo, por favor, 2 textos rapidamente. Olhe comigo, Romanos, capítulo 4, verso 25. Veja a declaração que é feita aqui, é simplesmente espetacular. Eu espero que encha o seu coração como enche o meu. Diz assim, acerca de Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. A obra está acabada, ela é completa. O caminho para o perdão e para a liberdade já foi sedimentado, concluído. Basta só a gente passar por ele. Quando Jesus disse, está consumado, não tem mais nada para ser feito ou acrescentado. A obra está completa, o perdão é possível. Perdão visa, meus queridos, a remoção completa da culpa e da condenação. Mais um texto para enfatizar esta verdade gloriosa do Evangelho. 2 Coríntios 5, verso 21. O apóstolo Paulo diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Observe que coisa extraordinária é a justiça de Deus. Que coisa extraordinária é o que o Senhor Jesus realizou. 2 Coríntios 5, 21. Se alguém não prestou atenção ou não conseguiu ouvir, o texto está lá em 2 Coríntios 5, 21. Que coisa extraordinária. O Senhor Jesus assumiu o meu e o seu lugar. Ele tomou sobre si aquilo que era nosso. Ele pagou o preço que era necessário para satisfazer as exigências da lei e a própria justiça divina. Está escrito que o salário do pecado é a morte. Está escrito que não é possível haver remissão de pecados sem derramamento de sangue. Ele morreu, ele derramou o sangue. O preço que foi exigido por Deus está pago. Completamente pago. Não resta mais nada. E como se isso não bastasse, ele ressuscita para colocar sobre nós novas vestes. Vestes de justiça perfeita. A imputação, a transferência tem uma via de mão dupla. O que era nosso foi para ele e o que era dele veio para nós. Não é possível mais, depois do que ele efetuou na sua morte e na sua ressurreição, carregar culpa. Só se é possível se eu não conheço essa verdade do Evangelho, ou se eu for tão orgulhoso ao ponto de acreditar que o meu pecado é maior do que a justiça de Deus. Ou se eu for tão orgulhoso ao ponto de me esconder, optando pela permanência no pecado, do que pela liberdade do pecado em Cristo Jesus. Meus queridos, o que está aqui neste texto de Romanos 8, nos capacita a silenciar as acusações do diabo ao pé do nosso ouvido e as acusações do nosso coração, quando elas não têm fundamento. Quando se quer trazer à nossa memória, não o que nos dá esperança, mas aquilo que nos produz desesperança, tristeza, aflição e dor, pecados que já foram perdoados. Quero lhes mostrar rapidamente alguns textos que mostram a profundidade do perdão de Deus. Eu imagino que os irmãos já conhecem, mas por ser tão glorioso, tão espetacular,
e por eu ter um privilégio tão enorme nesta noite para falar do perdão de Deus, eu jamais deixaria passar uma oportunidade dessa sem apontar os textos. Olhe comigo, por favor, Salmo 103. Vamos olhar nas Escrituras a grandeza, a sublimidade, a perfeição do perdão de Deus. Salmo de número 103. Nós vamos ver uns poucos versos desse salmo. Se você depois quiser lê-lo lê-lo por todo na sua casa, você vai entender melhor o contexto do que eu vou tentar falar de maneira bem resumida. Salmo 103, a partir do verso 1, diz assim: bendiga, abençoe, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, ofensas, quem cura todas as suas enfermidades, as que são em decorrência da consequência do pecado. Verso 10. Se você queria saber o que significa misericórdia, a explicação está no verso 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. A misericórdia é uma parede estendida pela mão de Deus, para que o que eu e você merecemos como tratamento não chegue. É pela misericórdia que o que nós merecemos não é enviado sobre nós. E é pela graça que o que nós não merecemos e tanto precisamos é liberado sobre nós. Verso 11. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões, as nossas rebeliões, os nossos pecados. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. As figuras que são empregadas aqui são impressionantes. A distância da terra para o céu e do Oriente para o Ocidente são empregadas para que a gente pudesse ter o mínimo de noção do que Deus faz com os nossos pecados quando Ele os perdoa. Não está mais sobre nós. Isaías 43, verso 25. Livro do profeta Isaías. Isaías 43, versículo 25. E eu mesmo sou o que apago, o que risca, o que limpa as suas transgressões por amor de mim. Dos seus pecados que você cometeu, não me lembro mais. Todo pecado que foi perdoado não existe mais diante de Deus. Quando Ele prometeu, por meio da profecia de Daniel, que daria fim ao pecado, Ele não estava falando de uma forma hipotética ou simbólica. Ele estava falando de uma forma literal, plena, cabal. Quando Cristo fosse à cruz, o pecado receberia um fim. Quando nós confessamos, quando nós renunciamos, quando nós admitimos as nossas fraquezas, Deus nos perdoa, nos lava, nos limpa, e diante dEle, na mente dEle, nossos pecados não existem mais. Mais um texto. Livro do profeta Miqueias. Talvez você ache estranho, mas está aí na sua Bíblia. Fica no conjunto de livros que correspondem aos profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Livro de Miqueias. O último capítulo, capítulo 7.
Olhe comigo os versículos 19. Vamos começar no 18. Miqueias 7. Versos 18 e 19. Era a esperança que eles tinham quando olhavam para o cumprimento das profecias que para nós já se cumpriram na pessoa de Cristo Jesus. Eles viviam na esperança da redenção. Eles olhavam para a frente. Nós não. Nós olhamos para trás. Nós olhamos para o que já foi realizado, o que já está consumado. E essa declaração é linda. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós. Ele pisará aos pés, isso significa vencerá, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Agora ele vai usar uma outra expressão de dimensão, de distância, para tentar nos persuadir de que o perdão de Deus é algo extraordinário. Há partes do mar e do oceano que nunca foram sondadas e não podem ser medidas. Ele utiliza essa mesma figura para dizer que o Senhor daria fim aos nossos pecados. E de novo, ele faz menção de que Deus não se lembrará deles mais. Aí no verso 18 diz que te esqueces da transgressão. Portanto, meus queridos, é algo simplesmente espetacular o perdão que Deus tem a nos oferecer por meio da obra de Cristo Jesus na cruz. É por isso que é algo tão grave depois do conhecimento da graça, pecar. Porque nós pecamos mais variadas tribulações. Para que de fato eles aprendam que pecado é coisa séria. Que o que nos foi oferecido de graça, o que não nos custou nada, custou muito para ele. Custou a vida do Filho amado, a quem ele teve que abandonar na cruz, para que nós não precisássemos ser abandonados em nenhum momento da nossa jornada. O perdão não custou nada para nós, mas custou tudo para ele. Tem de ser valorizado. Temer a Deus começa primeiro e fundamentalmente assim, em se afastar do mal. Afastar-se do mal, meus queridos, é literalmente valorizar o perdão e não usar a liberdade que recebeu para dar ocasião novamente ao pecado. E se estas coisas ainda não estão esclarecidas e você está perguntando a si mesmo, como eu posso ser perdoado? Terei prazer em te responder nesta hora. Abre aí a sua Bíblia comigo na primeira carta de João, no capítulo 1. E lá nós vamos encontrar declarações fantásticas sobre se eu não experimentei o perdão, ou se já experimentei o perdão e estou completamente distante da graça de Jesus, se me desviei dele, se já me enveredei por caminhos dos quais eu não deveria entrar, que fazer tanto para experimentar pela primeira vez, quanto para ser reconciliado com aquele a quem eu abandonei? Que fazer? Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, do verso 8 ao verso 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus queridos, vamos observar algumas coisas aqui. Primeira expressão, fiel. Significa que esta promessa, Jesus tem prazer em cumprir. Os olhos dele estão voltados para a sua palavra para cumpri-la na vida daquele que nela crê. Ele é fiel. Ele tem poder para tornar real as suas promessas na vida daqueles que nelas creem. Mas observe a segunda declaração, justo.
não deveria ser fiel e misericordioso? Não deveria ser fiel e gracioso? Por que justo? Porque ele não pune o mesmo pecado duas vezes. Se os nossos pecados foram punidos nele, ele não nos punirá com o que nós merecemos, que é morte e separação de Deus, por uma segunda vez, se nós simplesmente aceitarmos a oferta da graça e do perdão. Ele é fiel e justo, ele não pune o pecado duas vezes. O mesmo pecado ele não pune duas vezes. Mas o ponto em que quero destacar está aí no início do verso 9. Confessarmos. O que é isto? Se ele é onisciente, se ele sabe tudo, se ele viu tudo, se cada pecado que foi cometido na presença dele, por que eu tenho que falar para quem sabe tudo aquilo que eu fiz? Isso é sem sentido. Não faz sentido isso. Meus irmãos, confessar é muito mais do que dizer o que eu fiz. A descrição deste termo é riquíssima. Vem de um termo grego que significa dizer a mesma coisa que o outro. Concordar, consentir. O primeiro aspecto da confissão passa pela via de concordar com Deus que o pecado é mau e que não só é mau, como eu sou responsável por tê-lo praticado. Depois, num segundo sentido, significa declarar, admitir ou declarar-se culpado de uma acusação. Você não luta para se justificar, você não luta para se absolver. Você diz para o Pai, o que o Senhor disse é pecado? De fato é pecado. Eu fiz e sou culpado. Vim diante do trono da graça apelar por misericórdia e graça que possa me ajudar neste tempo oportuno, nesta hora de necessidade. Vim porque ouvi que o Senhor é misericordioso e gracioso e não rejeita ninguém que venha ao seu encontro. Vim porque eu ouvi que o Senhor tem prazer na misericórdia e no perdão. Vim porque eu ouvi que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Antes que ele se arrependa, se converta, receba o perdão, e que para lidar com determinados tipos de culpa, eu deveria perdoar a mim mesmo. Meus queridos, isto existe como ferramenta humana para ajudar as pessoas em suas dificuldades. Isso não é evangelho. Em nenhum momento nas páginas, quando é o vinho que simboliza o sangue de Jesus, que profetiza de forma concreta e palpável diante de nós o preço que foi pago pelos nossos pecados, para o nosso perdão, para a nossa libertação. Estas coisas parecem ser revestidas de humildade. Eu pequei gravemente, não posso me aproximar da mesa de Jesus, mas acabamos de ler na primeira carta de João, que quem disser que não tem pecado é mentiroso. Quem de nós estaríamos aptos para nos aproximarmos da mesa de Jesus? Quem de nós estará algum dia sem nada na vida que precisa ser corrigido e ajustado para celebrar a mesa, para celebrar o pão e o vinho? Quem de nós? É o sangue de Jesus que nos livra dos nossos pecados. É a graça de Deus que dá fim a cada um deles. Isto não significa brincar com o pecado, que não importa como eu vivo, que eu posso simplesmente ir participando da mesa do Senhor. Brincar com o pecado, meus queridos, é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Primeiro, porque quando nós pecamos, não há garantia nenhuma de que iremos nos arrepender. Os efeitos do pecado imediato sobre a nossa consciência faz para nós, de Deus, um culpado e de nós, as vítimas. Não brinque com o pecado, ele irá arruinar a sua vida. Ou você se livra dos seus pecados pela graça de Cristo, ou seus pecados vão matar você, saiba com certeza. Não brinque com o pecado. Toda a ideia, meus queridos, que tenho tentado e me esforçado em apresentar a vocês nessa noite sobre a justificação pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, visa dissipar as acusações de Satanás e as acusações do nosso próprio coração. É tempo de dar fim a isto. Se eu e você já nos arrependemos dos nossos pecados e estamos lidando com eles com seriedade. Se não, nós estamos correndo um sério risco dos nossos pecados nos encontrarem. E quando os nossos pecados nos encontram, antes de nós darmos fim a eles, o estrago é inevitável. Quando o tempo
a ocasião e a oportunidade para nos livrarmos deles passa, é inevitável o estrago. A ideia que tentei expor para os irmãos, principalmente na questão da culpa do coração, significa mais precisamente isto: permanecer com senso de culpa depois do conhecimento da graça é dizer que o meu pecado é maior que a justiça de Cristo. Não dá para, depois da graça, continuar carregando o senso de culpa. Culpa se resolve pela fé na graça de Deus e no perdão que Ele nos oferece. Já lhes disse sobre o perdão. Agora eu quero ser um pouquinho mais específico. O que é o perdão? O perdão significa a anulação das consequências do meu pecado? Absolutamente não. O que é o perdão? Significa que, de fato, eu não estarei separado de Deus. Deus perdoa o pecado, mas as consequências do pecado ficam. E eu vou ter que lidar com elas. Perdoar pecados não significa que o que eu fiz não trará consequências. Eu terei que lidar com isto. Olhe comigo, por favor, uma definição disto no texto bíblico. Segundo o livro do profeta Samuel, nós já estamos terminando. Segundo o livro do profeta Samuel, nós já usamos Davi como exemplo em tantas ocasiões, hoje eu quero usá-lo de novo numa outra perspectiva. De quando Deus nos perdoa, mas as consequências ficam. 2 Samuel 12, do versículo 7 ao 15. Já estou terminando, mais alguns minutinhos. Peço a você que tenha um pouquinho mais de paciência comigo. Já estou terminando. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, nós vamos ler do verso 7 ao verso 15. A história é muito conhecida, eu vou pular um pedaço da história. É o momento em que o profeta Natã se apresenta diante de Davi e o pecado que Davi tanto se esforçou para esconder vai ser exposto. Nós veremos neste texto o perdão do pecado do indivíduo, mas a declaração de que ele terá que lidar com as consequências. Olhe comigo, por favor, 2 Samuel 12, do verso 7 ao verso 14, diz assim: Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços, também lhe dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu, você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, veja a consequência. A espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que eu farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque o que você fez em segredo, eu farei isto diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Agora veja o que significa o perdão do pecado. Você não morrerá. O salário do pecado é a morte. Morte implica no quê? Separação de Deus. Então, quando Deus perdoa o pecado, significa que você não ficará separado dele. Mas veja a sequência. Mas, porque com isto você deu motivo, ouça isso com atenção, a que os inimigos do Senhor blasfemassem ao nome do Senhor que deverá ser santificado aqui. Também o filho que lhe nasceu morrerá. A criança que era fruto do adultério nasceu, adoeceu, e quando estava doente, Davi jejuou 7 dias. E Deus não o ouviu, nem o atendeu.
Por quê? Porque quando nós temos que lidar com as consequências do nosso pecado, ainda que uma igreja inteira interceda por você, Deus não te poupará. Se eu tiver que lidar com as consequências do meu pecado, ainda que todos vocês peçam ao Pai misericórdia do Maicon, Senhor. Tem misericórdia daquele rapazinho. Ele terá no sentido de não me deixar separado dele. Mas ele não retirará a vara da sua disciplina de sobre mim, até que de fato eu aprenda a não brincar com o pecado e a não dar motivo para que os inimigos do Senhor blasfemem do seu nome. Inimigos do Senhor aqui faz parte daqueles que não pertenciam ao povo de Deus, que adoravam aos ídolos. Fala de forma mais fácil: filhos do diabo, adoradores de demônios. Eram estes que zombavam de Deus, dizendo: olha lá o homem segundo o seu coração, não é ele o teu querido, não é ele o teu amado, não é ele o teu preferido, olha lá o que ele fez. E aí o Senhor tem que fazer uma coisa que nós não conhecemos muito bem: santificar o nome dele. Santificar o nome significa separar o nome de Deus da conduta imprópria do seu povo. Em outras palavras, o julgamento que Deus traz sobre o seu povo demonstra para o mundo inteiro, para anjos e demônios: eu não tenho absolutamente nada a ver com este comportamento. Eu não sou assim, eu não penso assim, eu não sinto assim, não mandei que ele fizesse assim. Santificar é separar. Separar o nome da conduta imprópria do seu povo. No Antigo Testamento, quando Deus santifica o seu nome de Israel, representa os momentos em que Deus derramou o seu juízo sobre eles, para mostrar claramente em todos os lugares da terra onde o nome de Deus foi profanado pela pecaminosidade e dureza de coração de Israel, que ele não é assim, e que ele não quer que isso seja parte da vida do seu povo. Entenda, meu querido, por favor, que perdão não é anulação de consequências. Teremos que lidar com elas. Mas esse texto está tão distante, eu não entendi muito bem. Deixa eu te dar um mais fácil para a gente terminar. Vamos pegar um bem conhecido, aquele que até o menor dentre nós deve saber. Parábola do filho pródigo. Tem 3 coisas que eu gostaria de observar. Não vou pedir para você abrir em Lucas 15. 3 coisas daquela história lá. Primeira delas: o pai repartiu entre os 2 filhos os bens. Não foi assim? Segunda delas: o mais novo pegou a sua parte, foi para uma terra longínqua e lá desperdiçou tudo. Vivendo numa situação deplorável, miserável, ele cai em si, se arrepende, volta para o pai, pede perdão. O pai fica muito feliz, o perdoa, o restitui a posição e a condição de filho. Mas tem um terceiro ponto aí. O terceiro ponto se dá quando o pai está conversando com o filho mais velho. Você já prestou atenção quando o pai diz assim para o filho mais velho, tentando convencê-lo a entrar na festa: tudo o que eu tenho é teu. Significa que o filho mais novo foi perdoado, mas não tinha herança. Se o pai repartiu entre eles os bens, e o filho mais novo gastou tudo que tinha, sobrou qual parte? Aquela que estava destinada para o filho mais velho. E não vou entrar nas questões de ser cultura judaica, aquilo outro não. Vamos só analisar o que está no texto. O que acontece quando o filho mais novo vem? É perdoado, é recebido, tem uma festa, que alegria, né? Bom demais, graças a Deus, véio. Melhor na casa do pai do que no chiqueiro. Melhor na graça do que no pecado. Melhor na vida do que na morte. Mas pecado tem consequência. E custa caro lidar com as consequências. Então, quando nós falamos, pecado é coisa séria. Identidade não vai ser mudada, mas o bem precioso se perde. É o que Deus Pai considerou na postura de Esaú. Tem muita gente que quando lê lá a forma como Jacó recebeu a bênção de Isaac, fala: não é possível que o céu aprovou aquilo. Não é possível. Não consigo entender. Aquela trama esquisita. A mãe engana o filho, entra no meio, engana o pai. Coitado do pai, está lá quase cego. Ó, que monte de mentira, e o cara recebe a bênção desse jeito. Não é isto que a Bíblia sustenta. O que a Bíblia sustenta não foi a mentira de Rebeca e de Jacó. O que a Bíblia sustenta é o fato de Esaú ter sido profano e vendido o direito de herança por um prato de lentilhas. Aí o texto vai além em Hebreus. Diz que ele buscou um lugar de arrependimento com lágrimas e não
Achou, por quê? Porque existe um tempo. Nós estamos acostumados com aquele texto lá de Eclesiastes 3, né? Que diz assim, há um tempo certo para o cumprimento de cada propósito debaixo do céu, né? Então quer dizer que se não se cumpriu ainda, é porque não chegou o tempo. Em parte essa interpretação está certa. Tem propósitos que ainda não se cumpriram porque de fato não chegou o tempo. Mas tem hora que o tempo passa e o propósito não pode se cumprir mais. Quando isso acontece, nem chorando se convence a Deus a mudar de ideia. Portanto, meus queridos, há duas coisas que precisam ficar bem gravadas para nós. A seriedade do pecado e a grandiosidade da graça. Aonde acumulou o pecado, superabundou a graça. Mas porque Deus tornou a sua graça maior do que os nossos pecados, isso não significa que nós não teremos que lidar com as consequências dos nossos pecados. Davi viveu uma vida bem miserável depois que fez aquele monte de besteira. Perdeu 4 filhos, teve uma filha estuprada e quase perdeu a posição de rei. Meus queridos, isso não é brincadeira. Não estou aqui para tentar abalar a segurança da salvação. Estou aqui para dizer aos não salvos, creiam em Jesus enquanto ainda há tempo. E aos salvos, não brinquem com o pecado, porque Deus o Pai comprou a mim e a você para Ele. E Ele não admitirá de nós, depois das riquezas da graça, comportamento de pecado continuado. O apóstolo João diz uma coisa que deve nos alertar. Na sua primeira carta ele afirma o seguinte, há pecados para a morte. Por esses, digo que não ore. Há pecados que não são para a morte, por esses, digo que ore. O que significa se todo pecado conduz à morte? João está falando ali do momento em que Deus intervém com disciplina para recolher pessoas no meio do povo dele. Há momentos que o crente nascido de novo atravessa a linha. Quando ele atravessa a linha, não há outra coisa a fazer a não ser recolher. Foi o que ele fez com Ananias e Safira. Foi o que ele fez com muitos membros da igreja de Corinto quando estavam brincando com a ceia do Senhor. Se você ler os 3 juízos que Deus derramou sobre aquela igreja, um dos 3 tem a ver com dormir. É um eufemismo para dizer morte. Deus interviu assim no meio do seu povo. E meus queridos, muitas dessas coisas não aconteceram ainda, porque a glória do Senhor não se manifestou na sua casa. Quando ela se manifestar na sua casa, aquilo que os nossos corações tanto desejam, implicará num compromisso e numa responsabilidade muito maior. Muito maior. Por uma mentira, Ananias e Safira interromperam a jornada deles. E particularmente eu não acredito que eram ímpios. Meus queridos, é um privilégio ser de Jesus. E para todo privilégio no reino de Deus, justificação pela graça por